daqui o primeiro pau seria aqui, o segundo pau seria aqui. Então o Vasco, como o lançamento foi desse lado, o Vasco toma um gol aqui, da minha perspectiva, né? Olhando como se eu fosse o goleiro olhando daqui, olhando para o gol do adversário. O jogador do meu time fez um lançamento daqui. Não, melhor dizendo. Não, o jogador do meu time não, o jogador... Não, mas então eu teria que ser o goleiro do adversário. Então, eu sou o próprio goleiro desse time que está atacando. O jogador do meu time eventualmente faz o lançamento, aqui é o primeiro pau, e esse jogador faz o gol aqui no segundo pau. Né? Então a trave não está aqui, essa é a segunda trave, a primeira trave está aqui e a segunda trave está aqui. Então a segunda trave o sujeito faz o gol aqui. Então é como se eu não estivesse preparado para esse tipo de lançamento. Claro, primeiro que eu não tinha obrigação de me preparar. Eu não tinha obrigação de preparar. Eu posso eventualmente fazer com que o meu preparo seja com base também em ajuda dos outros, não só na minha própria autopesquisa. Eu não tenho como saber tudo, eventualmente, em 2 anos e meio de crente, quando eventualmente começam a me criticar. E mesmo com argumentos posteriores, eu não conheço tudo. O argumento, realmente, agora adianta, o argumento sobre a questão da motivação eu já conhecia. Vamos eventualmente dar motivação para os outros. Eu já conhecia. O que eles estão tentando alegar é que eventualmente eles têm um propósito. Eu digo, depende. Como que você tem um propósito se você tem a alternativa de fazer o contrário? Se você pode falar para a pessoa buscar motivação. Entendeu? E dizendo, se você... A pessoa pode até não acreditar em Deus, mas dizendo assim, se você não buscar motivação na sua vida, outros vão dar motivação para você. Não precisaria nem no sentido de pregação. Poderia ser por pregação. Não poderia nem ser por pregação. Por pregação até eu já fiz isso, não só... Então, realmente, a discussão eu já conhecia, de novo. Né? E eu mantinha a minha posição. O mesmo argumento que eu tenho lá é o argumento que eu mantenho hoje, embora houve um novo referencial que era a questão da luta contra o mal. Só que isso era... Talvez em outro vídeo eu fale um pouco mais a respeito disso. Porque há novos argumentos. Um puxadinho de um novo argumento. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Como isso eventualmente já era um argumento conhecido da minha pessoa, né, o que eles deveriam ter feito é justamente no sentido de, peraí, ou eles vão fazer isso no sentido de pregação evangélica, dizendo, Deus pode dar motivação, portanto eles não precisam, a igreja nem o ocultismo precisa dar motivação para ninguém, num primeiro momento, e num segundo momento, se a pessoa não acreditar em Deus, é só você falar assim, o conselho que você pode falar é o seguinte, olha, você pode não acreditar em Deus, ou você mesmo nem fale em Deus para a pessoa, mas fale assim, se você não se der motivação na sua vida, as pessoas vão dar motivação para você. E não vai ser bonito. Eventualmente eles vão te dar motivações em relação à maldade. Isso você pode dizer. E até, eventualmente, num contexto talvez fora de pregação, num contexto de educação, num contexto de ensino normal. Não estou nem falando de escola, estou falando de eu ensinar outra pessoa, seja ela da minha família ou não. Então isso não é errado. Isso não é errado. E esse argumento não faz sentido. Porque o Alex no final tomou um argumento do segundo pau porque ele não imaginava. Claro, porque eu imaginava que a igreja iria me ensinar a eu me proteger no segundo pau. No futebol não funciona, porque no futebol é uma competição. Então, claro que o time vai ter a estratégia de lançar a bola no segundo pau. Se pegar o Vasco desprevenido, sim. Porque é um jogo de futebol, uma competição. Eu não fui para competir, eu fui para aprender. Eu iria debater os temas que eu sei que são falsos. Ou não só os temas que eu sei que são falsos, eu iria debater os temas que eu tenho algum conhecimento. O tema que eu não tenho conhecimento, eu vou aprender com os caras. Era isso que era para fazer. Não adianta o Ted Atlas tentar descaracterizar. Não, mas ele foi buscar nas piores fontes. Eu fui buscar onde os caras têm a obrigação de me ensinar. Os caras lá se dizem pastores. Ele é pastor, ele é obrigado a me ensinar, por que tá lá pregando, então? Ele é obrigado. Então competição é o cacete, seu Barão. Não sei se o Barão tá falando a meu respeito. Se falou a meu respeito, competição é o cacete. Agora provei. Um argumento que talvez eu não tinha conseguido provar. Agora provei. Porque eu fui lá aprender também. Eu não fui competir, ou pelo menos entre aspas, não fui competir nos argumentos que eu não sei. Eu fui competir nos argumentos que... Competir, entre aspas, né? Fui competir nos argumentos que eu sei, que esses eu teria condição de responder. Os outros eu não sei. Mas então você vai tomar uma bola no segundo pau, porque eles estão competindo contra você, eles estão competindo contra mim, então você vai acabar tomando gol. Mas como que eu vou tomar gol se eu estou tentando aprender com os caras, meu Deus do céu? Ainda mais em 2014. Então não tem isso, cara. Realmente, eu mantenho apenas o argumento de que, sobre a questão da motivação, esse tema eu não precisava aprender, mas outros temas eu precisava. Então eu só vou também completar um argumento do Carmona. Mais um ponto que eu descobri que estava errado no argumento do Carmona. Talvez ele esteja eventualmente fazendo uma referência ao fato de que, quando eventualmente pode ser, em algumas argumentações que eu escutei na igreja que eram repetidas, eles teriam então o direito de fazer isso porque seria uma reabertura de tema. Não! Porque o que acontece? Não adianta você reabrir o tema e você não ter uma prova nova. Por exemplo, eu posso acusar uma pessoa de um pecado específico.
Depois a pessoa consegue provar que ela não fez isso. Só que daí eu trago se eu trazer uma nova prova de que aquela pessoa cometeu o pecado, ok, mas é uma nova prova. Agora, não adianta eu lanço um argumento que a pessoa cometeu o pecado. Essa pessoa prova que não cometeu. E aí eu só trago, eu acuso novamente a pessoa do mesmo pecado, só que não com uma nova prova, mas com um argumento de dizer que tem uma outra situação, eventualmente bíblica, que o cara cometeu o mesmo pecado. Mas isso não prova nada, porque eu já tinha negado antes. Para mim, eu já tinha até provado antes. Então não adianta eu trazer um novo fundamento que não prova nada, entendeu? Isso não adianta. Então não adianta reabrir o tema com um fundamento só para irritar a pessoa. Então aí não adianta. E mesmo que trouxesse uma nova prova, teria que ser feito com mansidão. Essa prova pode estar errada. Mas no meu caso não foi nem isso. Eles eventualmente repetiam argumentos contra a minha pessoa, não com base em novas provas, mas com base em novos fundamentos. De dizer, não, esse pecado, por exemplo, sei lá, que seja, falta de auto-perdão, a pessoa não se perdoa, vamos dizer. É altamente questionável, mas vamos trabalhar com esse conceito. Poderia ser religiosidade também. São coisas diferentes, mas enfim, poderia ser que seja. Tudo bem, o cara prova que não cometeu. Agora, qual que é o novo fundamento do sujeito? Ah, teve uma história de alguém na Bíblia, alguma pessoa que cometeu religiosidade. Mas essa história de alguém na Bíblia que cometeu religiosidade, que não era o primeiro argumento, é um segundo argumento, é um novo fundamento, depois que eu já provei que não pequei, quando ele traz esse segundo fundamento não prova nada. Tipo, meses, anos depois, ele traz um segundo fundamento e o fundamento não prova nada. Aí não adianta, aí não pode reabrir. Aí é uma irresponsabilidade. Eu vi esses tempos um vídeo do Holyfield, né? Acho que não, a princípio não seria meu respeito, acho que até um vídeo muito antigo não teria como ser meu respeito. Mas ele pega e fala que ele estava lutando lá contra um lutador e daí que ele fez o lutador, esse outro lutador, desistir da luta contra ele. Mas não tem lógica. Porque, por exemplo, no caso do boxe, se comparado à minha circunstância, né, pode ser que não tenha nada a ver com a minha circunstância. Acho que até provavelmente não tem. Mas só para fazer uma comparação. Porque eles me fizeram desistir de algumas atividades. Só que não tem lógica. Por quê? Porque no caso do Evander Holyfield, ele deu golpes justos no adversário. Eu só recebi mentira. E os golpes que eu recebi não eram justos. Era só argumento falso, mentira, mentira, mentira. Verdade que é bom. Não ocorreu. Eventualmente, em algum momento ou outro, eles falaram alguns argumentos que no final talvez fossem verdadeiros. Só que tem um problema nessa história. Quando eles eventualmente lançaram alguns argumentos verdadeiros, eu não acreditei. E eles não trouxeram assim totalmente, eles não conseguiram me convencer com os argumentos deles de que em algumas coisas eu estava em pecado. Eu não sabia, entendeu? Então mesmo, algumas coisas eram verdade. Só que muito pouco, comparativamente com a quantidade de mentira, meu Deus do céu. Foi um negócio escandaloso. Mas alguns poucos argumentos, e não eles, uma outra pessoa, no final falaram a verdade para mim em alguns pontos bíblicos. Só que no fundo eles não conseguiram me convencer, porque alguns argumentos ali, mesmo bíblicos, eles eram, como eu posso dizer, eles eram um pouco controversos, eles eram um pouco polêmicos. Por isso que eu não acreditei. Então nesses argumentos polêmicos, porque eu achei que haveria alguns outros raciocínios que relativizavam esses pontos. E eu achei que alguns pontos haviam sido relativizados. E no final, pelo que eu entendi depois, eles não foram. Eu não vou explicar agora a questão, mas foi a questão sobre a importância dos mandamentos de Deus e tal e tal. Só que não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte, do que adianta, claro, você chega lá, corre a princípio, e você faz o outro lutador parar, o outro lutador desistir, mas dando golpes justos nele, ao invés de dar golpes injustos que você tem outras formas de golpear. Entendeu? Não adianta você, tudo bem, falei uma verdade, mas não convenci a pessoa da verdade. Então tente argumentos pela verdade para poder... Continue, não adianta tentar uma vez só. Continue argumentos verdadeiros para tentar eventualmente convencer a pessoa de que ela está errada em algum ponto. Então não adianta você tentar uma vez a verdade e 99% mentira. Não adianta. Isso não adianta. Entendeu? Então calma aí. Calma aí. Mas no final, uma vez não adianta. Vamos tentar uma vez falar a verdade, 99% das outras vezes só tenta mentira, mas aí é sacanagem. E antes de falar a verdade, tentaram a mentira várias vezes antes. Até chegarem a falar a verdade, eu que tive que, entre aspas, ir no fundo do poço para poder tirar. E não me convenci com aquela informação naquele momento. Então é complicado, cara, não tem isso, não existe. Então a competição, mas como? Eu fui buscar orientação com os caras, competição como? Mas aí você tem que estar preparado para tomar uma bola no segundo pau. Mas eu quero aprender os argumentos dessa bola no segundo pau para eu poder tentar evitar. Só que eu acredito que eu posso aprender com as pessoas.
Eu acredito que eu posso aprender com elas. Como é que eu estou competindo nesse... Ah, tenho que me preparar para não tomar uma bola no segundo pau. Mas como que eu vou competir contra os caras que podem lançar a bola no segundo pau se eu quero aprender com eles a evitar essa bola no segundo pau? Quer dizer, como eu vou disputar argumentos contra essas pessoas, que seja da igreja, em relação a argumentos que eu não conheço, se eu quero aprender esses argumentos que eu não conheço com esses caras? Não tem, cara. Não tem. Diferente, talvez um pouco diferente, apenas os temas que eu teria condição de debater. E ainda isso relativamente seria uma competição. Apenas relativamente é uma competição. Porque para mim apenas o debate não é competição, mas aí por outro motivo. Agora, nos temas que eu não sei, eu fui aprender com os caras. Então não existe isso, cara. Então onde os caras tiram isso, brother? Então acho que por enquanto é isso aí, né? Acho que tá bom, acho que por esse vídeo ficou o suficiente. Valeu, Deus é bom, valeu.